Ok, estamos recebendo aqui o nosso amigo Tércio Albuquerque, que atendeu o nosso convite. Como vai, Tércio? Eu vou bem, Flávio, e ainda agora melhor. Me animo quando isso acontece, porque a gente vem aqui para falar da nossa querida Foz do Iguaçu e da região oeste paranaense. Isso. Nós vamos falar muito de Foz do Iguaçu, mas primeiro eu gostaria de saber de algumas coisas suas, pessoais, né? Você foi o vereador mais votado de Foz do Iguaçu, na época, é isso? Não, na época não, até hoje, proporcionalmente, eu sou o mais votado da história de Foz. Em 7.200 eleitores, eu fiz 1.502 votos. Isso hoje daria 32 mil votos para alguém me alcançar na proporção da votação. Isso para vereador. Veja bem, aqui fui vereador, fui prefeito, deputado, secretário de Estado, e realizei um trabalho muito profícuo, mas eu acho que a minha realização maior é a minha dignidade. Mas sabe por quê? Porque eu respeito os meus filhos, a minha mulher, os meus amigos e, em especial, o eleitor do Paraná. Aqui em Foz do Iguaçu, eu tive a honra, mas com simplicidade, de ser tudo o que pode ser um político, um administrador, um empresário nessa cidade. Porque Foz do Iguaçu me deu tudo que eu tenho. E eu dei para Foz o respeito. Quando se fala lá fora, Foz está cheio de ladrão, mas tem o Tércio que não é. E não sou eu que digo. Eu estou repetindo o que eu ouço e o que eu leio em jornais por aí afora. E isso os meus filhos honram de serem meus filhos. Tem filho que tem vergonha de dizer de quem é filho. Os meus não. Os meus amigos também não. Meus amigos às vezes dizem, o Tércio, ele se isola. Não é. É que eu tenho as minhas tristezas quando eu não posso atender aquilo que eu quero fazer. E às vezes a gente não pode. A gente fica insuficientemente sem força. Isso dói. Isso é triste para quem gosta de fazer pelos outros. Fica praticamente impotente, né, diante da situação. Me diga uma coisa, você criou o município de Santa Terezinha, através de um projeto seu, voltado na Assembleia Legislativa. Qual a razão de criar esse município de Santa Terezinha? Foz do Iguaçu, na época, não entendeu e me massacraram. Tiraram meus votos, tiraram meu mandato. Hoje, respeitam. Sabe por quê? Porque eu fui vereador, eu fui prefeito e eu fui deputado. E em ser tudo isso que eu fui, eu vi onde eu podia pôr o dedo e fazer aquela ferida cicatrizar. Foz do Iguaçu gastava uma fortuna mensal para manter o distrito de Santa Terezinha, que não rendia praticamente quase nada. Ela era uma área apenas rural, os impostos rurais, ele não vem diretamente ao município, ele vai para o governo do estado e o governo federal, depois é que ele vem na participação dos municípios. Mas aí Santa Terezinha não recebia nada, caía no bolo de Foz e Santa Terezinha ficava um peso para Foz. E eu mandei fazer um levantamento, se eu emancipasse Santa Terezinha, o que ia ser? Olha lá, uma cidade bonita, grande, produtiva e rica. E o que é que tem hoje para se falar? Naquela época fui massacrado pelos políticos da época, mas eu nunca fiquei triste. Eu sempre tive um sorriso nos meus lábios e uma alegria nos meus olhos em olhar para as pessoas de Santa Terezinha e de Foz do Iguaçu. Porque é melhor dizer, o Tércio tirou um pedaço de Foz, mas não foi para mim que eu tirei. Eu tirei para fazer uma comunidade crescer. Os outros é que tiraram para eles. Os outros é que levaram o dinheiro da população para eles. E muitos, não é um. Você olhar para um, foi aquele que roubou, não. É uma centena que tem por aí afora e que vão pagar caro ainda. Porque se não vão pagar pela justiça, paga pela lei de Deus. Me diga uma coisa, uma curiosidade minha. Você já recebeu de Santa Terezinha
algum cidadão honorário, algum título de cidadão honorário, uma moção de aplauso na Câmara, alguma coisa nesse sentido? Um nome de rua? Né? Não, nome de rua só quando eu morrer. Por quê? Porque vivo é proibido. É? Às vezes tem cidade que põe nome de pessoas vivas em logradouros, essas coisas, isso é proibido, isso não existe. Você homenagear pessoas vivas é uma loucura. Agora, título de cidadão honorário eu tenho. Não só de Santa Terezinha, eu tenho de mais de 15 municípios do Paraná. Aqui seguindo aqui, eu tive de Foz do Iguaçu, de Santa Terezinha, São Miguel do Iguaçu, Matelândia, pula Medianeira, Matelândia, e assim sucessivamente lá para Veracruz do Oeste, Diamante do Oeste. Eu tenho muitos títulos de cidadão, agora todos eles calcados em alguma coisa que eu fiz. E todos eles, eu tenho a honra de dizer, eu sou irmão dessa gente que me deu esses títulos. Todos esses municípios. Agora você fez uma ênfase, sobre Medianeira, pula Medianeira, por quê? Porque não me deram o título, porque eu também nunca fiz muita coisa por Medianeira. Porque Medianeira sempre teve 4, 5 deputados, e o que um faz, o outro faz, um mata o outro mata o outro, e ninguém vê o que foi feito. É mais ou menos como aqui em Foz do Iguaçu também. Aqui em Foz agora, mas na minha época não, eu sou o primeiro deputado eleito da história de Foz do Iguaçu. Primeiro. E cheguei sozinho na Assembleia. 4 anos depois é que foi um outro daqui de Foz, o Sérgio Espada, foi deputado. E eu me lembro muito bem que o Espada e eu, nós brigávamos por causa de ideologia. Mas quando era para defender Foz do Iguaçu, a gente estava unido sempre. Quando eu gritava que estava arrumando isso para Foz, ele já gritava me apoiando. Se ele gritava com algum assunto, eu estava apoiando ele. Isso é Foz do Iguaçu. Isso é aquela história que se diz, irmãos da mesma cidade. É uma família. Agora, ideologia é coisa diferente. Ele tem os desejos dele, politicamente, que eu não concordo, eu também, ele não deve concordar com os meus, e eu fico alegre com isso. E hoje os deputados em Curitiba que representam Foz do Iguaçu têm esse mesmo perfil? Olha, eu acho até, eu me atrevo a dizer assim, pode ser até que eu seja criticado. Eu vejo que só tem a Cláudia, e ela está correndo atrás das coisas. Agora, se ela está conseguindo, eu não sei. Mas correndo ela está, porque cada vez que eu estou em Curitiba, eu vejo ela lutando por alguma coisa para Foz do Iguaçu. Agora, veja bem, quando o deputado é politicamente afastado do o prefeito esconde o que fez, ou o que está fazendo. E ela sempre foi afastada do Paulo, afastada do Chico. Isso é normal. Mas, olha, eu queria que esse povo tudo botasse a cabeça no lugar, vergonha nos pensamentos e trabalhar. Porque Foz está precisando de trabalho. Como é que está Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu, Olha só. eu disse para o Chico esses dias, porque eu não tenho medo de falar nada, viu? Porque Só uma curiosidade. Diga. Né? O Chico, a origem dele é o PCdoB. Teoricamente, o Chico é brasileiro, é um comunista. Né? Teoricamente. O vice, o Bobato, também é de origem comunista, politicamente. Como é que Foz do Iguaçu elegeu prefeito e vice-prefeito comunistas? Qual o recado que a sociedade quis dar para nós? E falando sobre Foz do Iguaçu principalmente. E o Tércio Albuquerque tem muita coisa a falar. Olha, eu votei no Chico e tenho esperança que ele faça uma boa administração. Ele está cá pegando no começo, porque é normal. Tem um secretariado que não é lá muito bom, vamos falar a verdade. E esses dias eu disse para o Chico, lá no Hotel das Cataratas, no encontro dos chineses, que foi a coisa mais linda dos últimos tempos que eu compareci. Veja bem, os chineses se reuniram e convidaram alguns brasileiros para homenagear a lua cheia. E a lua cheia significa para eles a colheita e a família. E o Brasil homenageia ladrão, corrupto, safados.
E eu me entusiasmei com aquela festa. Só não gostei do que fizeram lá na hora, esse tal de Piola e esse tal de Washington, lá da prefeitura. Mas eu queria dizer o seguinte, o Chico ser comunista ou não ser comunista, Isso. ser comunista ou não ser, eu não gosto de comunista, mas eles dois, o Chico e o Bobato, eles vão ser bons prefeitos, eu acredito. Bom prefeito, bom vice. E esse negócio de ideologia é o que eu te disse. Quando a gente quer trabalhar, esquece a ideologia e põe a mão na massa. Mas o Chico, eu disse para ele, você não fique refém desse teu secretário de turismo. Falei para ele. Ele me olhou assim assustado e eu não tive tempo de dizer por quê. Mas o secretário de turismo é um super secretário, né? Ele tem 3 secretarias subordinadas a ele e parece que está querendo mais uma, pleiteando mais uma secretaria. O Huck também é um super artista. E que produtividade traz os super? Tem alguma? Esse negócio de super com dinheiro de Itaipu na mão é uma coisa. Super com os municípios falidos, sem dinheiro, vai se tornar em diminuto. De super para diminuto. Primeiro que não tem experiência nenhuma. Experiência em comunicação é uma coisa. Experiência em administração é outra coisa. A experiência em administração com muito dinheiro é uma coisa. E administrar sem um tostão no bolso é outra coisa. Os bons administradores é aquele que administra com pouco dinheiro. Teve uma pessoa que era assistente do diretor-geral da Itaipu que foi convidado a ser secretário da Saúde. E me parece que não deu muito certo, né? Porque sai da Itaipu, é um perfil. Vai para Foz do Iguaçu, para a prefeitura, é outra coisa, é outra realidade. Sabe o que é? A Itaipu tem um orçamento maior do que a maioria dos estados brasileiros, individualmente. É um super orçamento. Por quê? Porque ela é a maior do mundo em geração de energia. E cada vez mais vai ficar mais robusto esse orçamento. Os orçamentos municipais são quebrados, são falidos pela roubalheira que aconteceu e que continua acontecendo. Mas veja bem, o Joel, que foi esse secretário que você quis dizer, ele estava preparado para Itaipu, não estava preparado para a prefeitura. Sim. Então, não quer dizer que é ruim, é bom, mas ele se pôs no lugar e caiu fora. Ele viu que não ia ser produtivo. Saiu fora porque a permanência dele não ia ser produtiva. Não tinha como você produzir alguma coisa. Agora, você ser chamado para um lugar e sair batendo, eu já não gosto dessas coisas. Saiu batendo, porque não bateu enquanto estava lá dentro. Você tem que fazer igual eu faço, eu enfrento onde eu estou. Você bate lá dentro. E você sabe disso. Se fez errado e eu peguei, eu bato. Pode ser meu chefe. No outro dia eu estou na rua, isso não tem problema. Eu lembro quando você assumiu a diretoria administrativa, que o Fernando Xavier quis fazer em Curitiba, a sua admissão lá em Curitiba. Minha posse. A sua posse. Você jogou o livro no colo dele e falou, eu vou tomar posse em Foz do Iguaçu. É isso? Mas o motivo foi esse, mais um outro. Outro deixa para lá. O problema é o seguinte, eu não aceito humilhação ao ser humano. Tentou me humilhar, vai para o pau. Porque eu nunca humilhei ninguém. Não tenho esse estilo. Eu dou risada, eu brinco com as pessoas, mas eu respeito pessoas. Gente é gente. É o que eu digo o seguinte, as máquinas são substituíveis. Isso aqui a gente vai ali e compra outro. Se não tiver o dinheiro, daqui uns dias tem e compra. Mas o ser humano treinado, você não compra. Não troca fácil. Não. Porque o ser humano tem que ser permanentemente treinado. Porque a tecnologia está evoluindo muito. E a mente das pessoas tem que receber ensinamentos novos, senão não chega lá. Eu mesmo sou dos antigos. Eu, para mexer no computador, sofro, nessa tecnologia de telefone, tudo isso eu sofro. Mas eu não nego, eu sou humilde, eu vou devagarinho e aprendo. Mas aprendo com dificuldade, mas aprendo. Me diga uma coisa, esses dias me disseram o seguinte, Foz do Iguaçu vai sentir saudades do Daijó. O que você acha disso? Eu não sei te dizer, porque o Daijó até é um amigo meu,
Gosto dele, não tenho nada contra. Sentir saudade da Jó é a mesma coisa, sentir saudade do Paulo, sentir saudade do Coronel Clóvis, desse eu sinto muito até, do Coronel Clóvis Cunha Viana, porque eu fui o líder dele na Câmara, fui presidente da Câmara também, na época dele prefeito, depois fui deputado com apoio dele e do povo. Então, desse eu tenho porque sentir saudade dos outros, eu sinto, o da Jó está vivo, o Jó não morreu. Mas o perfil, a pergunta em si... É política. Se ter saudade dele... Porque a administração do Dajó, a que me consta, foi um fiasco. Mas veja bem, para a sua época não foi tão fiasco. Não? Não. Cada um na sua época. Não é? O Paulo foi bom administrador, todo mundo foi. Todo mundo foi. E você acredita que o Chico e o Bobato vão fazer uma boa administração? Estão fazendo? Só se livrar de alguns que tem lá. Uma entrevista verdadeira, uma entrevista autêntica, e o Tércio falando o que quer, sobre o que quer, sem papas na língua. É isso, Tércio? É isso. E veja bem, povo de Foz do Iguaçu e da região, e daqui a uns dias do Brasil, porque esse programa vai ser nacional. Vai ser nacional. Então, veja bem, as eleições estão chegando. O povo é culpado de grande parte dos políticos que aparecem que não são bons. O povo é culpado. Troca voto por uma conta de luz, troca voto por uma conta d'água, troca voto para arrancar um dente. E tudo isso está errado. Porque o cara que paga, ele tem que tirar o dinheiro que ele pôs lá. O eleitor tem que aprender a votar pela ideologia, não por troca de um óculos, de uma dentadura. Ele tem que ter ideologia. O povo tem que ter ideologia, o candidato também. Porque senão a coisa não anda, Flávio. Mas nós não temos cultura para isso. Mas vai ter que ter. Não se vota em ideologia. O Brasil é um dos melhores países do mundo. Do mundo. Com toda essa roubalheira, o país está em pé, rapaz. Não conseguem quebrar o Brasil. Não conseguem quebrar o Brasil. O Brasil chega no fundo do poço. Mas o que nós podemos fazer? O que o povo pode fazer? O povo tem que estudar o passado de cada um. Eu estou vendo o povo entusiasmado hoje por duas pessoas que não têm condição de governar o Brasil. O Lula ou o Bolsonaro. O que é isso? O Lula já mostrou que foi um péssimo governo. Ele trouxe avanços sociais, a gente não tem que negar o que foi feito. Avanços sociais e avanços na educação. Implantou várias universidades no Brasil, faculdades, cursos, aumentou essa Bolsa Família aí, que é do Fernando Henrique, que ele não criou, foi o Fernando Henrique Cardoso. Ele deu uma aumentada, também não é bom que aumente muito, senão o povo não quer mais trabalhar. Sabe o que está acontecendo no Brasil, Deolinda? É o seguinte, o cidadão fica deitado numa rede, tomando pinga, põe a mulher de diarista para comprar cigarro e cachaça, porque a comida vem no Bolsa Família. Então está errado. Que país é esse? Você tem que dar o Bolsa Família quem trabalha e ganha pouco. O cara trabalha, tem família, ganha um salário mínimo, então dá uma bolsa, aumenta o ganho do cara. Agora, você tirar o cara do serviço e a mulher chega trabalhando o dia inteiro para dar o dinheiro para ele comprar o cigarro dele, a cerveja, a cachaça, e ainda apanha. Porque o cara ainda tem ciúme da mulher e bate na mulher. Isso é uma coisa de bandido. E esse país não pode ficar assim. Aí vem esse outro dizendo que vai ser o futuro do Brasil, dizendo que vai dar arma para todo mundo. Nós não precisamos de arma. Minha arma, minha vida, isso é coisa de bandido. Tem que dar para o povo cultura, educação e emprego. Mas agora, há pouco você falou da mulher, nós estamos em outubro, é o mês rosa. Você tem algum recado para as mulheres de Foz do Iguaçu? Tenho. Eu tive mãe, não tenho mais porque faleceu. Esposa eu tenho filha. Então, e tem amigas, irmãs. A mulher, sem dúvida nenhuma, é a grande companhia do homem. A mulher é que tem
mais inteligência do que o homem, Flávio. Porque quando o homem tem a cabeça virada para praticar um erro, a mulher está do lado e segura. Eu sou exemplo disso. Eu ouço minha mulher. Eu ouvi a minha mãe. Quando eu estou perto, eu ouço minhas irmãs, minha filha. Então, esse Outubro Rosa significa dignidade da mulher que antigamente não se dava. A mulher não tinha direito a votar. Como se não fosse um ser humano. Como se fosse apenas um serviçal qualquer. Não é assim. Nós somos feitos, a mulher e o homem, de carne, osso e espírito. Esse Outubro Rosa, eu acredito que não só fica focado só na coisa do câncer, né? O Outubro Rosa tem que ser alguma coisa mais ampla, né? Do câncer eu nem falei, nem gosto de falar em doença. Porque o Outubro Rosa lembra o câncer, lembra isso, de mama, de não sei o quê, de câncer disso, daquilo outro, que eu ia dizendo um nome aí que eu não devia. Mas veja bem, não é isso que tem que... É dignidade. Não é também o empoderamento, porque nós todos temos que ter o poder, o empoderamento igual, homem e mulher. Não tem diferença. Tem diferença porque um é do sexo feminino, outro do sexo masculino. Mas essas diferenças hoje estão meio complicadas, hein? Porque apareceram aí no meio alguns gêneros e tal. Olha, eu não quero falar sobre isso não, porque eu não, Tá bom. não concordo muito com essas coisas. Essa tese, né? Eu concordo que nós somos iguais e acabou. Tá certo. Mulher, mulher, homem é homem, e todos nós somos seres humanos, trabalhadores e que fizeram esse Brasil crescer. Nossa, o homem ficou nervoso, mas vamos lá, vamos em frente. Você é assessor hoje, assessor especial do diretor financeiro executivo, Dr. Marcos Vitório Stan. Um grande homem, um grande diretor, um cara sério, ponderado, que sabe ver as coisas, porque a Itaipu não tem que só ver a Itaipu como a dona do dinheiro que o povo quer. Não. Você tem que ver a Itaipu como manutenção, que aquilo pode acabar, e vai acabar um dia. Se não der manutenção, a turma diz, Itaipu vai sobreviver 400 anos. É mentira, 135 anos no máximo. Por quê? Por causa da erosão. A erosão acaba com o volume da água e diminui a produção de energia. Daqui a um tempo, se não cuidar, vai virar um lago só para tomar banho mesmo. Para você que é um lutador, quando eu fui diretor de Itaipu, eu fui 2 vezes diretor. Quando eu fui na segunda vez, fui para a diretoria administrativa, antes eu tinha sido coordenação, encontrei o Flávio lá e fiz do Flávio um gerente. E foi uma sorte para mim e para Itaipu, porque o Flávio é um cara dedicado naquilo que faz. É meio brigador, mas é um brigador pelas coisas que ele acredita. Então, por isso que eu gosto dele. Mas esse Flávio é meio ignorante. É ignorante e meio. Mas eu gosto do jeito dele. Muito ele obrigado, é muito trabalhador. Muito ele obrigado. É muito trabalhador, ele é inteligente, ele é capacitado, mas ele não leva para casa recado. Não, né? Não, nunca vi você levando. Não Se leva. levar, me ensina a levar.